Oiê, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui nesse canal a gente fala sobre diversos assuntos do mundo pop. Fiquei um tempo sumida porque tava viajando, mas voltei e nesse período de viagem eu tinha dado atenção a um drama chinês com um dos atores chineses que eu mais gosto, mais conheci recentemente. E calma, eu sei que muita gente tem um certo preconceito e muita gente também não gosta de assistir drama chinês, mas esse é muito bom e vale. Pra começar, você precisa assistir esse drama de coração aberto, porque ele é muito nostálgico e se passa nos anos 90. E de que drama estamos falando? Nossa Geração. Nossa Geração conta a história de uma menina que mora no interior lá da China. É China, né? Chinês? Da China, desculpa. E um rapaz que veio, uma criança de 8 anos que veio da cidade, da capital, morar com o seu pai por um determinado tempo lá no interior. Ele é muito retraído e tem muitas questões que precisam ser trabalhadas e dramas familiares, uma família disfuncional e tudo mais. E ela vem de uma família que, apesar de não ser rica como a dele, é uma família estável, amorosa e que está sempre presente ali para ela. Então isso já faz deles totalmente diferentes. Porém, ela consegue ganhar o coração dele. Mas Juni, o que faz desse drama tão especial e que vale realmente a pena ser assistido? Então, esse drama, ele além de ser nostálgico, ele também aborda assuntos muito peculiares e também que naturalmente acontecem no cotidiano da gente e que muitas vezes a gente não dá atenção. E aí, tem uma carga emocional muito legal e é muito bem trabalhado nesse drama, porque mostra a parte deles criança, adolescente e adulto, e como tudo isso é bem trabalhado dentro do drama para autoconhecimento, amadurecimento, amizade, questões familiares, questões acadêmicas, entre outros assuntos e temas que são abordados. Fora que dá uma uma grande nostalgia, coisas dos anos 90 que hoje já foram esquecidas, mas que, dá um alerta e faz a gente lembrar daquilo que dos anos 90, dos anos 2000, e é muito legal. Esse drama, ele tem um total de 24 episódios de 45 minutinhos cada, que vale muito a pena assistir. Você acaba se envolvendo com a história e se apaixonando pelos protagonistas e pelos amigos, principalmente porque os protagonistas começam como uma pequena amizade ingênua e tal, porém vai partindo daí para um relacionamento, uma autodescoberta, porque até então, por exemplo, o protagonista só era focado em matemática, mas ele começa a se abrir para novas possibilidades e ela também, que era tão desinteressada, aprende e entende que tudo depende dela e ela se torna uma das pessoas mais inteligentes da sala de aula. Por que assistir? Se você gosta de dramas comoventes, que trabalham em forma de relógio e que cada episódio tem aquela de prender você, de uma história inocente que vai se transformando em uma coisa maior, então você vai gostar desse drama. Principalmente porque começa como um drama infantil, depois como um drama escolar, depois como um drama adolescente, depois como um drama adulto, abordando assuntos adultos. Não que desde o primeiro episódio não tenha assuntos adultos, né? Mas vai mostrando de forma leve, né, situações pesadas, mas que vai gradativamente crescendo aos poucos os episódios e fazendo deles muito legais e fazendo com que a gente assista um episódio já querendo assistir o próximo episódio para ver o desenrolar daquilo. Agora vamos ao pequeno resumo para finalizar o vídeo de hoje. Como eu disse para vocês, é a história de 2 protagonistas, mas também são de 4 amigos muito próximos que
tem ali suas famílias próximas. O protagonista, ele vai morar lá na cidade pequena para passar um tempo com o pai dele e a mãe dele. A família dele é totalmente disfuncional. E ele, quando criança, teve a perca do irmão mais velho, que era um gênio da matemática. E aí, quando o irmão dele faleceu, a mãe dele decidiu que ele seria meio que um substituto do irmão. Então, ele não tinha direito a escolher as suas roupas, sua cor preferida, comida que gostava, porque a mãe dele queria que ele fosse exatamente como o irmão dele. Só que até então ele não sabia disso. Mas em um determinado momento ele descobre isso, escuta, e aí ele percebe que na verdade a mãe dele tinha dificuldade de pronunciar até mesmo o próprio nome dele, e sim, era muitas vezes chamado do nome do irmão. Ele também acaba prestando atenção que, na verdade, ele não gostava tanto assim de matemática, apesar de ser muito, muito, muito inteligente e ter a maior facilidade do mundo de transformar um grande problema matemático em uma coisa simples. Mas ele acaba percebendo que, na verdade, a mãe dele só queria que ele ganhasse troféus e fosse um gênio acadêmico de matemática por causa do irmão dele. Ele também acaba descobrindo que ele nunca teve a oportunidade de falar de que animais gostava, comida gostava, cor que gostava, porque a mãe dele queria vestir e queria que ele gostasse das mesmas coisas do irmão. O irmão dele gostava de preto, ela queria que ele gostasse de preto, vestia ele de preto, ele só tinha roupas pretas. Mas na verdade ele gostava de vermelho, e o animal preferido dele era coelho, mas ela não sabia de nada disso, porque ela estava muito atormentada com a perca do primeiro filho. Outra coisa muito interessante que passa nesse drama é que, por mais que a família dele seja totalmente rica e bem, financeiramente, e a família da protagonista não seja assim, a família da protagonista é bem mais estável e feliz do que a dele, Tem seus problemas, sim, mas não como a dele. Com o passar do drama, a gente consegue compreender a mãe dele, que seria muito difícil realmente, lidar com uma perca. Porém, ela acaba lidando e descontando ali no filho de uma forma, não tão legal. O desenrolar da história é muito legal, só que acontece que ele se torna um dos maiores gênios da matemática, ganha uma bolsa para estudar em uma das melhores faculdades da China, porém ele não vai para frente, ele larga tudo, porque ele só estava fazendo aquilo para provar para a mãe dele e meio que dar todos os troféus e tudo que a mãe dele queria que ele fosse como um irmão para ele poder se libertar dela. Então ele vai embora, vai morar com o tio, acontece várias coisas, e aí a Cherry, a nossa protagonista, ela vai atrás dele, e é um tema muito importante, que é abordado, que é a questão de autoconhecimento. Ele não se autoconhecia, mesmo quando ele achou que tinha se libertado de tudo aquilo, ele não sabia quem ele era ainda. Então a Cherry ajuda ele a encontrar o verdadeiro eu, e assim eles conseguem finalmente ficar juntos como um casal. Depois disso fica meio corrido os episódios, porque vai mostrando a evolução deles e o quanto eles amadureceram. Mas eu preciso dizer que o fato deles sempre lutarem para estar juntos, da Cherry sempre ir atrás dele e mostrar que ele é capaz de ser ele mesmo, sempre chamar ele pelo verdadeiro nome, lembrar ele das cores, das coisas que ele gosta, é muito legal. Faz a gente se apaixonar por eles e torcer para que eles fiquem juntos. Claro, ele erra ao ir embora e deixar ela para trás, porque acha que não é bom o suficiente para ela. Quando ele e o tio, que adotou ele, acaba perdendo tudo na bolsa de valores, mas a gente percebe que ele tinha muitos conflitos e ele mesmo fala que não queria arrastar ela para aquilo, Mas na verdade ela nunca gostou dele por causa dos bens materiais. E isso é retratado muito fofo, de uma forma muito fofa no dorama. E ela consegue convencer ele disso, e depois disso as coisas só melhoram. Então, se eu tivesse que dar uma nota para esse drama de 1 a 10, seria 11. Vale muito a pena, não me arrependo de ter assistido.
mesmo que legendado. Está disponível na Viki, mas também Viki está no Telegram e também no app Meu Dorama. Então, se você não tem o plano da Viki, dá uma olhadinha lá no Telegram ou lá no app Meu Dorama, que é gratuito. É isso, tchau, tchau, até a próxima!